Mas o fato é o seguinte, conservação se faz na base da pirâmide. Mas qual é o principal motivo pelo qual os animais são extintos? Tá perda de biodiversidade. E qual é o principal motivo da perda de biodiversidade? Desmatamento. E por que acontece desmatamento? Você faz o quê? Você suplementa com o que a sua vida? Já que você está falando em coisa. Eu me alimento de vegetais, que suprem todas as vitaminas e nutrientes que eu preciso. Você não tem B12. B12 eu suplemento. Assim como quem come carne também é suplementado, né? Não precisa. Precisa. Depende indiretamente, porque o gado dieta. É suplementado. O gado. Você recebe da carne, carne animal. Mas eu não preciso destruir grandes áreas, me alimentar de carne. Tem 6 minutos. Não, exatamente. Qual é o próximo que vai discutir? Oi, Richard, eu sou a Sofia. Boa noite. Sofia, boa noite. Se quiser começar? Não. Alguns minutos atrás, você comentou sobre a questão de que realmente o gado da Amazônia, né, realmente foi aberto uma grande área para pasto ilegalmente, e você comentou que essa carne originada desses lugares não vai, por exemplo, para a JBS. Tá, vamos dar só uma pausa rápida, que eu acho que é muito importante ter um contexto histórico, porque às vezes eu como tenho quase 60 anos, então assim, há 40, 50 anos atrás, o governo brasileiro dava um motosserra pro cara ir lá. Você é de que região? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Para que a gente ocupasse o norte do país, porque a gente tinha poucas pessoas lá. Então, o governo brasileiro dava um motosserra para que você abrisse, e se você não abrisse, você perdia a terra. Então, eu quero dizer que era um contexto histórico que aconteceu. Tanto que hoje a gente tem 15% hoje do Brasil aberto para pastagens. Tem as pastagens naturais do sul do país, tem outras pastagens naturais no Pantanal, mas a gente abriu, hoje tem 15% aberto de pastagem. Nós não precisamos abrir uma árvore para criar mais nenhum boi. Inclusive, o que vai acontecer é que a agricultura vai tomar... É muito mais lucrativo a agricultura do que criar boi, tá? Muito mais lucrativo. A agricultura e a soja não serve só para alimentar boi, tá? Serve para peixe, serve para galinha, serve para todos os animais, além de fazer o seu hambúrguer, não sei, enfim, que você come, desculpa, não sei, que você come soja, imagina que você faça proteína animal, porque é uma proteína boa, né? Assim, é alta proteína, né? Então, assim, a agricultura vai começar a entrar nesses campos. O que eu tô dizendo é que as coisas estão mudando. A gente não precisa condenar o boi, é só o meu posicionamento, depois a gente condena. A gente não precisa condenar o boi para evitar este problema que nós estamos passando agora, que você está dizendo, de desmatamento. Porque a gente está associando muito o desmatamento ao boi, como se todo o desmatamento fosse o boi. E não é exatamente assim. A gente tem um desmatamento, por exemplo, legal no país. Nós temos um código florestal que permite abrir de 20% a 80%. Aliás, de 80% a 20%, depende do bioma que você está. Deixa eu só voltar no ponto que você falou anteriormente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais, né? hoje, infelizmente. E ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que a ABPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar
essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso esteve e está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, ou trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins ligadas ao agro, né? Então, é isso. A própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. E imagino, né, que ainda nós não tínhamos, peraí, há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Então, assim, você tinha a liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal, tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo, né? Plenamente. Não tem fiscalização suficiente. Tem pessoas ruins no meio. Tem pessoas que só visam o lucro. Assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem tanto fiscalização. Como ONGs, como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais e agora a situação vai piorar. Mais fiscalização. Por quê? Recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai para o mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai para o mercado. Está proibida de ser comprada. Sim, mas na verdade cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz porque você trouxe esse número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você trouxe investigadores profissionais fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Eu tenho gente que fala que é 10%. Tem vídeo de investigação sobre os espaços dos abatedouros legais. Mas esse é o número que você tirou da cartola. Quem quiser pode pesquisar. Animal Equality abatedouros ilegais. 50% da carne. E é uma ONG como tantas outras. E eu vou dizer algo muito importante a respeito disso, gente. Porque a gente... Isso aqui foi... Não, desculpa. Peraí. Gente... Se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Eu tô tentando os argumentos explicar coisas de experiências que eu tenho que vocês aqui, posso ver aqui, ninguém teve essa experiência. Eu tô tentando dividir algo. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Tudo que vocês fazem é levantar um papel que vocês estudaram, tudo que vocês estão trazendo aqui são números que eu não tenho que concordar. Ela tirou um número de 50%. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão falar. Mas quem vai produzir dados sobre abatedouros ilegais? O governo brasileiro? Mas isso deveria ser. Deveria ser. Eu também acho que deveria ser, mas não é. Concordo. A quem interessa, a maior parte dos deputados na Câmara são do agro. Eles não vão apoiar um estudo. Gente, o agro não vai se sujar pelos ilegais. Vocês estão loucos. É um negócio que movimenta muito dinheiro para se queimar com os ilegais. Os ilegais, existe uma lei, tem que ter fiscalização e tem que ser culpados. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse número é muito alto? 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, você tirou de uma cartela de uma ONG internacional que tem o maior interesse que a gente não produza. Por quê? Porque os países lá fora, nós temos 3 safras. Gente, a gente vai ter que falar de agricultura. Vamos ter esse tema? Do agronegócio, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou deixar para reservar, para falar do agronegócio brasileiro nesse momento, porque há uma confusão, porque aqui ninguém planta, cria, não faz nada, se nutre do agro e tá aí cagando regra vestindo algodão. Vamos falar de algodão. Nós chegaremos lá, não. Mata muito bicho. Sabe quanto? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter chance. Mas é que vocês selecionaram aqueles bichinhos fofos. Mas vamos em frente. Se é pra falar de morte de animais, insetos, cobras e tudo que é morto, tatu, que é morto. Não, desculpa. O algodão leva 15 a 20 vezes defensivo por safra. E você tá usando algodão, todo mundo aqui, e todo mundo na maior hipocrisia, mano, velho.
É isso, eu também, mas eu não tô sendo contra o algodão. Você que tá vindo com uma pauta vegana. Eu não sou vegano. Eu como boi, como churrasco em casa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu durmo à noite porque eu sei que existe bem-estar animal. Eu durmo à noite tranquilo, cara. Ixi. Essa é a pauta. Essa é a pauta. O veganismo essencialmente se preocupa com os animais fofos e esquece dos outros. Tudo bem? Prazer. Olá. Olá, eu sou a Maria. Oi, Maria. Eu faço mestrado, sou formada em gestão de políticas públicas, sou vegana há 9 anos e pesquiso o tema veganismo há bastante tempo, é o meu tema de estudo e por isso queria entender melhor de onde veio a sua afirmação. Porque na minha definição de veganismo, que eu não sei qual que é a sua, a gente não tem nada que se relacione com a sua fala. Então, se você puder explicar um pouco melhor sobre a sua afirmação, agradeço para a gente poder começar essa conversa. Muito bem. O que é veganismo? Quais são os pré-requisitos para uma pessoa? É só na alimentação? É isso? É só não comer carne e aí é vegano? É isso? Não, o que é o vegano? Imagina. Eu posso trazer, inclusive, para falar com o seria público. Ótimo para as pessoas entenderem. Sim, até para a gente alinhar aqui a nossa conversa. Perfeito. O veganismo, ele é um princípio, tá? Um princípio ético, ele vem de uma motivação filosófica que, nos primórdios, né, quando a gente teve a definição da palavra, em 1951, a ideia é acabar com a exploração de animais, tá? Então, o veganismo é um movimento, um princípio que, ele vai visar erradicar a exploração de animais por humanos e também erradicar a objetificação desses animais, tá? Então, é uma motivação ética que, a partir dessa motivação, a gente começa a ter desdobramentos práticos, né? Quando eu paro de ver um animal como objeto, a minha ideia, então, vai ser entender que é um ser senciente, que é um ser que tem sentimentos, que é um ser que merece respeito, e, portanto, eu não vou explorá-lo, não vou objetificá-lo. Se eu entendo isso, se eu parto desse princípio, eu vou modificar alguns hábitos meus dentro do possível e do praticável. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é vegana, então tem coisas que a gente não vai conseguir alinhar 100% a esse princípio. Mas os veganos buscam ao máximo, tentar fazer com que a gente não tenha exploração animal e tenta lutar para que a gente consiga alcançar algum espaço, algum mundo onde os animais não sejam objetificados, onde os sentimentos deles, as personalidades, os indivíduos sejam considerados. Então, como eu parto desse princípio, e todo mundo, eu imagino aqui também, a gente não se alimenta de carne, a gente não frequenta certos espaços, né, espaços que têm uso de animal, não usam animais para atração, a gente não vai a circo, não vai no SeaWorld, coisas do tipo. Acende a luz, só isso também não tem problema nenhum, né? Você usa luz em casa, carrega seu computador em casa? Não, é uma pergunta válida, gente. Porque a nossa matriz energética chama-se hidroelétrica. Então, alguém já foi para um resgate de fauna alguma vez aqui? Alguém já esteve? Então, mas O que é um resgate de fauna? Não, você já falou, agora eu vou falar Beleza, porque pode é um falar. diálogo. Ok. Então, quando você acende essa luz aqui, você está matando milhares de animais, porque a nossa matriz energética, que significa o quê? Você inunda toda uma área onde existiam diversos animais, tenta resgatar aqueles coitados daqueles animais que estão ali, para colocar em outro lugar onde eles vão morrer, porque o equilíbrio já existe. Então, assim, cada vez que a gente acende a luz, a gente está matando animais.